bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos neste momento. Se houver da minha parte uma palavra, gestos equivocados, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida também é sua, em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Obrigada pela presença. Regina, primeira hoje, Regina, obrigada pela presença. Ismael, bom dia. Bom dia, Isaac. Seja bem-vindo, Elisama, bom dia. Bom dia, Kátia. Deus abençoe a vida de vocês. Alessandra, bom dia. Bom dia, Maria Helena, obrigada, querida, pela presença. Edna Farias, bom dia, Helena Teixeira, obrigada, querida. Marina Santos também, Denise Santos, que mais aqui? Franci, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Maria, só Maria, né? Eu não dou conta de ler esse outro nome. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Hoje eu estava vendo um texto de Davi, que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de 28 a 30, que é quando Davi chega para levar lanche para os irmãos lá na batalha, e ele começa a ouvir os insultos que Golias estava fazendo com relação ao exército, né? Ao povo. E aí, ouvindo aquelas ameaças, ele quis saber mais, ele quis se inteirar mais, o que estava acontecendo, o que ele não sabia, ele tinha acabado de chegar e ele estava querendo as informações. E aí, no que ele está ali conversando, Eliabe, o irmão dele, chega e fala assim: Davi, o que você está fazendo aí, Davi? Deixa de ser fofoqueiro, deixa de ser presunçoso. Você vai cuidar lá das ovelhas, que nem é muito, só tem um pingado de ovelha, e mesmo esses pouco de ovelha, você abandona lá, vai lá cuidar das suas ovelhas. E além de, chamou Davi de presunçoso, né, fofoqueiro, o que você tá querendo saber, do que você tá querendo saber? Na verdade, Eliabe estava fazendo um monte de acusação ali sobre Davi, o diminuindo e o tratando como pequeno, né? E Davi, o texto de 1 Samuel 17, do capítulo 28 ao 30, não fica falando que Davi ficou batendo boca, tentando justificar. Muitas vezes, quando nós recebemos alguma acusação, quando alguém não entende a nossa atitude, a gente fica tentando explicar a intenção do nosso coração. E a gente fica ali tentando argumentar. Eu fiz isso por causa disso, eu deixei de fazer isso por causa disso. Quem acusa você, quem menospreza você, não está interessado na motivação do seu coração. Não está. A Bíblia diz que quem julga as intenções do coração é só Deus que consegue ver a intenção do seu coração. Davi não estava ali na posição de um fofoqueiro, não estava ali presunçoso. Ele estava querendo saber e não ficou discutindo com o irmão. No versículo fala assim que ele se desviou do irmão e continuou a fazer o que ele estava fazendo, que era colher informações do que estava acontecendo. Para ver se ele podia fazer algo a respeito. Para ver se tinha também alguma coisa para receber em troca de uma ajuda que talvez ele poderia dar. Porque ele falou, peraí, eu já matei um leão, eu já matei um urso. Como que um cara desse tamanho sozinho tá ameaçando o exército do Deus vivo, né? Então, o irmão de Davi não sabia, por mais que era da mesma família, por mais que tinham crescido ali tempos juntos, não conhecia a intenção do coração de Davi.
Então não adianta você discutir com uma pessoa que não acredita no seu chamado, que não acredita no seu propósito. Não adianta você ficar esperando das pessoas um reconhecimento do seu chamado. Deus repartiu, segundo a fé do seu coração, um dom, uma missão. O dom, ele não é o dom, ele não é um mérito. Ele olhou para Davi e falou assim: você merece ser guerreiro, você foi tão humilhado pela sua casa, você foi tão escondido, você foi tão desprezado. O dom é uma missão. E olha, a missão não é fácil. Então você pode fazer duas coisas com relação à missão, ao dom que Deus te deu. Você pode se esconder. Você pode, por causa de timidez. Às vezes quando você era pequeno, você falou assim, os nossos pais nos ensinaram, não vai aparecer demais. Não pense que você é melhor do que todo mundo, que você não é melhor que ninguém. Essa frase, você não é melhor que ninguém, você não é melhor que todo mundo, você não pode aparecer mais que todo mundo, essa frase fica marcada na nossa identidade como se a gente fosse fazer algo que está ardendo no nosso coração, se é algo que às vezes vai sobressair, a gente reprime. Porque na verdade a gente não quer ser mais do que ninguém mesmo. Só que quando você esconde o dom que está em você, o dom que Deus distribuiu na medida da sua fé para você, o mundo perde e você também perde. E quando você pensa mais de si mesmo, também, quando é um exagero para o outro lado, o mundo também perde e você também perde. Porque você está fora do propósito, está fora da missão que Deus tem para você. E se você é alguém que pensa muito acima de você, é soberbo, é orgulhoso e acha que você é melhor do que o outro, esse não é o seu lugar. E quando você está fora do lugar que Deus escolheu para você estar, o mundo sofre, perde e você também. E chega um momento que você não dá conta de sustentar esse lugar. E aí você não viveu o que Deus quis que você vivesse, no lugar que você quis, foi chamado para viver, e ainda prejudicou pessoas. Porque não existe um desastre maior do que pessoas estando em posições que elas não são chamadas para estar. É um desastre. Tem pessoas que estão em posição de liderança que não deveriam estar em posição de liderança. Porque um líder, ele pode até desagradar, pode até, às vezes, as pessoas não concordarem, porque o líder nem todo mundo vai concordar, mas assim, um líder que ele tá fora, que aquele não é o lugar dele, ele fere muitas pessoas e é ferido também. E chega um momento que ele mesmo não aguenta ficar nessa posição. Porque quando você é chamado para ficar na posição e você tá na posição certa, pode vir Golias, pode vir Saul, pode vir o que for. Você continua ocupando o espaço que Deus chamou você para ocupar. Sabe, o irmão de Davi estava querendo que ele desistisse. O chamou de presunçoso, de fofoqueiro. O que você está cuscunhando aí? Volta para casa. Só que fala que Davi desviou-se e continuou a fazer o que estava fazendo. Talvez você é alguém que alguém desprezou você, alguém não confiou, não acreditou que você tinha capacidade, que você tinha potencial. Esse não é o tipo de pessoa para você conviver, para você ter nas suas relações. Continue. Vá buscar pessoas que estão dentro do mesmo entendimento que você e viva o seu potencial no máximo que Deus chamou você para viver. Talvez você seja como Timóteo, né? Timóteo era bastante jovem, tímido, talvez inseguro, que a gente não sabe, né? Mas para Paulo dar o puxão de orelha nele, talvez ele também tinha no coração dele uma insegurança. E aí Paulo, lá em 1 Timóteo 4,14, fala: Timóteo, não negligencie o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia. O dom que você tem foi respaldado, foi forjado, foi comprovada, a liderança local reconheceu o dom que tem em você e você não pode negligenciar isso. Não se esconda, Timóteo.
vem para a luz, vem fazer sua missão. Então o dom não é mérito, o dom é missão. Quando você está no lugar certo, no lugar que Deus te colocou, você suporta a missão. Você aguenta todos os desafios da missão. Se você não está aguentando os desafios que você está passando, reveja se você está no lugar certo, no lugar que Deus te colocou. Porque muitas vezes, com a desculpa de humildade, nós estamos em lugar que Deus não nos chamou para estarmos. Muitas vezes você tem se escondido porque você fala, eu não quero que aparecer. Eu não quero ser maior que Deus. Você nunca vai ser maior que Deus. Por mais que você queira, nunca vai ser. Deus não está disputando a glória dele. Ele dá de graça para você, ele derrama para você de graça. Então, quando você se esconde, o mundo está perdendo de receber de você o dom que ele derramou em você. E você está perdendo também. Está com a vida vazia, está com a vida oca, sem frutos, estéril, porque está fora. Ou talvez você acredita que está certo o lugar que você está, mas não está. O lugar que você está, muitas vezes você acredita que é aí que você tem o chamado. Teve uma onda aí de afirmações que todo mundo é líder. Todo mundo é líder. Aí chegaram à conclusão de que todo mundo é líder de si mesmo. Então, você é líder. Sabe? E quando fala líder e líder de si mesmo, a pessoa acha que tem que ocupar um lugar onde ela vai mandar nas pessoas. E liderança não tem nada a ver com mandar nas pessoas. Tem a ver em cumprir uma missão. Em viver uma estratégia direcionada para um alvo. Onde você vai ser ali a pessoa que vai junto, que trabalha junto, que vence os desafios junto. Se todo mundo for líder, não vai ter uma pessoa para mostrar. Todo mundo quer mandar e vira uma bagunça. Deus chamou você e ele tem uma medida de fé para você viver a sua missão. Lá em Romanos 12:3 fala, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Andar na medida que Deus deu para cada um. Você não aguenta o tranco de viver num espaço que Deus não te chamou. E aí o mundo perde. Porque pessoas são diretamente influenciadas e recebem as consequências sua de estar num lugar onde Deus não te chamou para estar. Então, quando você foi chamado para ser um Davi e você recua diante de acusações, você se apequena diante de humilhações, acreditando que você é uma pessoa que está sendo humilde. Não está, isso é arrogância, porque está vivendo fora da medida que Deus deu, achando que está certo. Deus deu uma medida para você. E talvez como Timóteo você está precisando ouvir da parte do apóstolo Paulo, não negligencie o dom que há em você. O dom que há em você foi reconhecido por lideranças locais, você tem esse chamado. E aí talvez você é alguém que olha para esse versículo, não pense além do que convém. Aí você fala, então não posso pensar mais de mim do que eu sou. Não, além do que convém é não pensar nem mais nem menos, porque senão Paulo não falava de equilíbrio. Se Paulo está dizendo aqui de equilíbrio, precisa ter um equilíbrio, você não pode pensar nem mais de você e nem menos de você. E eu posso falar, tem um grupo bem maior de pessoas que pensam menos de si do que pessoas que pensam mais de si. E eu vou falar por quê. Por causa de pessoas nessa live que pensam pouco de si, pensam menos de si. Muitos os poucos que são arrogantes, que pensam mais de si, estão dominando o mundo. E está trazendo sofrimento pro mundo.
E Deus quer trazer salvação, quer que o amor dele seja derramado no coração das pessoas. Talvez por causa de você. Você não está ocupando o espaço que o céu desenhou para você, que Deus desenhou para você viver. A maioria das pessoas são marcadas por rejeição, por traumas, e são paradas ali pensando que não é nada, que não é ninguém, esperando um elogio do irmão para afirmar, para ele continuar ali aquela missão. E a própria família de Davi não dava ali o suporte. Então, aí nem minha família não me apoia. Meu pastor não me apoia, minha igreja não me apoia. E aí você pensa menos de si, menos de si. E aí existe uma comunidade de pessoas que pensam mais de si. E elas assumem o lugar que você tinha que estar. Você tem uma vida tão íntegra. Você procura servir a Deus, você procura se desviar do pecado. Mas tem se desviado também da missão. Tem saído do lugar que Deus colocou você. O melhor exemplo de quem sabe utilizar bem a medida da fé foi aquela parábola dos talentos. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Foste infiel no pouco. O pouco que está na sua mão eu vou dar para aquele que já tem muito. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, hoje você vai dizer para Deus: Senhor, eu quero ocupar o espaço que o Senhor desenhou para mim. Eu quero ocupar o espaço que o Senhor tem para mim. Sabe? Não faça parte dessa multidão de pessoas que por causa de rejeições do passado, porque é tudo estratégia do inimigo das nossas almas. O primeiro sonho que eu acredito que o diabo teve com a sua vida é de você não nascer. Aí você vai e nasce. Aí ele vai fazer de tudo para que traumas cheguem na sua vida, te traumatize, para te paralisar o futuro. Só que você nunca esteve sozinho, nem no ventre da sua mãe, nem em cada trauma que você teve, porque Jesus falou: olha, vocês vão ter aflição. Mas a promessa de estar sempre conosco, transformando em bem todo o mal que nos fazem, todo o mal que nos acontece, Ele cumpre. Ele cumpriu. Você nunca esteve sozinho em nenhuma dessas fases da sua vida. Então, nenhuma dessas suas fases que você passou, que você foi rejeitado, que teve... Não estou minimizando a dor, porque eu também passei. Eu sei o que é ter traumas. Eu não sou uma pessoa que não tenho traumas. Tenho. Eu não estou aqui diminuindo a sua dor. Eu só estou falando para você colocar uma lente de aumento na presença santa que te acompanhou. Ela é muito maior do que qualquer dor, qualquer trauma, porque Ele vai transformar em bem todo o mal que te fizeram. E você precisa se desviar dessas acusações, como Davi fez. Desviou daquela pessoa que não entendeu a caminhada dele e continuou indo. Davi não precisou ir atrás de um exército que concordasse com ele. Deus enviou as pessoas que iam fazer parte da missão na história, na trajetória de Davi. Eu gosto muito de visualizar a imagem da Arca de Noé na minha cabeça. Tô dando uma volta, né, gente? Mas vocês vão entender, eu não tô falando solto. A Arca de Noé, Deus deu uma missão para Noé. Deus mandou ele construir a arca. Eu não sei qual foi assim o contexto, mas a Bíblia não revela, não fala que Moisés e os filhos foram atrás buscar os animais. Fala que Deus enviou um par. Teve uns os que eram bons para sacrifícios, eram 6 pares. Não foi só 2 em 2 que entraram na arca. Lê lá, que lá explica. Mas sobre isso a gente pode falar outro dia, para não perder aqui o foco. Moisés só teve que obedecer e cumprir a missão. Tudo que precisava para que a missão fosse completada, Deus mandou para Noé. Deus enviou para a arca. Deus enviou os animais que eram para ser protegidos. Então, muitas vezes, você está se sentindo sozinho, você acha que você não tem apoio,
que ninguém tá te apoiando, que você queria que pessoas reconhecessem você. Não se preocupe, só vive, só obedece, como Noé obedeceu, como Davi obedeceu. Deus enviou os animais para entrar na arca, não precisou de Noé ficar desesperado, laçando bicho para entrar. Se Deus falou para ele construir a arca, se Deus falou para ele que era isso, que ele enviava. Ele enviou os animais. Pode ler lá. Deus enviou. E Davi só tinha que desviar de quem o desviava do propósito. Você não tem que conviver e ficar ali esperando aplauso, reconhecimento para viver. Não, eu vou pedir uma prova para Deus. Se eu for alguém me incentivar, alguém... Não. Só conversa com Deus. E pode deixar, Deus vai enviar as pessoas que vão apoiar seu ministério, que vão te ouvir. São as pessoas que Deus já tem preparada no mundo para ouvir exatamente a mensagem que você carrega. Então não precise pensar tão menos de si. Também não precisa pensar mais de si. Pense com equilíbrio. Romanos 12, 13. Porque pela graça que me foi dada, a graça que me foi dada, eu não mereci a graça, eu não mereci o dom que Deus derramou sobre mim, Paulo estava dizendo. Porque o dom não é mérito, o dom não é merecimento, você não precisa se esforçar, Deus dá de graça. Mas ele é uma missão. E Paulo falou, não pensem de si mesmos além do que convém, antes pensem com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então, se você é uma pessoa que quer ser uma pessoa humilde, então viva no espaço que Deus te deu. Viva com o que Deus deu para você. Andar na medida que Deus te deu é ter a humildade de reconhecer, estou satisfeito com o que o Senhor colocou na minha mão. Pode ser pouco, mas o pouco o Senhor vai transformar em muito. E quem recebe, quem ganha com isso é o mundo e você, porque você está no lugar certo. Então, em nome de Jesus, que você possa hoje fazer essa oração. Pai, me ajude a ocupar o espaço que o Senhor desenhou para mim. Eu não quero estar fora. Porque se você não ocupar o espaço, outras pessoas que não têm o chamado, que não têm a mensagem que você carrega, vão ocupar o espaço que você deixou vazio. Então, na legenda dessa live, lá nos comentários dessa live que vai ficar salvo, você coloca lá a frase, a oração com fé e fala, vou ocupar o espaço que Deus escolheu para mim. Eu vou ocupar o espaço que Deus escolheu para mim. Não negligencie o dom que há em ti. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia de hoje e você ocupe o espaço que Deus te colocou, tá bom? Porque o mundo vai ganhar com isso e você também. Coloca a mão no coração, vou orar por você, Pai. Perdoa, Senhor, todas as vezes que por conta de não querermos aparecer, nós temos nos escondido. Porque não temos, às vezes, a aprovação de pessoas que achamos importante para a nossa vida. A gente deixa essa exclusão, essa rejeição ser maior do que o nosso chamado. Nos ajude a viver na medida certa da fé que o Senhor derramou no nosso coração para viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, abraço os meus irmãos e dê a eles hoje a certeza de que eles não estão sozinhos e eles têm a medida certa para viver o que o Senhor desenhou para a vida deles. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, toda a enfermidade da alma que te prende a um lugar que você não tem vivido, que Deus desenhou para você viver. Em nome de Jesus, seja liberto e seja incluído hoje no lugar certo que Deus desenhou para você. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.